Fala aí pessoal, hoje nós vamos falar sobre a história de Jorge Luiz Frello Filho, mais conhecido como Jorginho, atual campeão da Eurocopa pela seleção italiana e também que vem se destacando muito na equipe do Chelsea nos últimos anos. O brasileiro naturalizado italiano nasceu na cidade de Imbituba, em 20 de dezembro de 1991. A história do brasileiro naturalizado italiano começa exatamente aos 15 anos de idade. Jorginho, um belo dia, foi realizar testes dentro da Itália com a sua escolinha de futebol. Jorginho levantou, foi até o aeroporto e quando chegou lá percebeu que não tinha autorização necessária. Para quem não sabe, todo menor de idade, para poder viajar até a Europa, precisa da autorização dos seus pais. E Jorginho não tinha autorização do seu pai. Infelizmente, todos os companheiros do craque italiano embarcaram para fazer os testes dentro da Itália, menos Jorginho, que ficou inconsolado dentro do Aeroporto Internacional de São Paulo. Segundo palavras do próprio craque italiano, eu não consegui acreditar, chorei muito. Porque, obviamente, seu primeiro pensamento quando algo assim acontece é: será que eu vou conseguir? Eu fiquei com medo deles mudarem de ideia e não me deixarem mais participar dos testes. Não foi fácil para mim ver todos os meus amigos e companheiros viajando enquanto eu ficava lá, sem poder fazer nada. Deus do céu, foi difícil, muito difícil, relatou Jorginho emocionado. No entanto, cerca de mais ou menos um mês depois, Jorginho conseguiu viajar até a Itália, agora com autorização dos seus pais, e fazer teste no Hellas Verona, onde foi aprovado em 2007, entrando para as categorias de base do clube, e em 2010, sendo promovido para o time profissional italiano. Para a temporada de 2010 e 2011, Jorginho foi emprestado ao San Boniface, time da Série C2 da Itália, onde jogou sua primeira temporada profissionalmente. Depois de uma boa temporada no San Boniface, Jorginho voltou para o Hellas Verona e fez sua estreia em 4 de setembro de 2011 em uma partida contra o Sassuolo, entrando aos 76 minutos. Jorginho defendeu a equipe do Hellas Verona por 4 anos, antes de ser comprado pela equipe do Napoli por 9,5 milhões de euros, o que dá na cotação atual 55,82 milhões de reais. Em 18 de janeiro de 2014, Jorginho assinou seu primeiro contrato de 4 anos e meio com a equipe do Napoli. E foi aí o grande boom do brasileiro naturalizado italiano. Jorginho se destacou muito na equipe do Napoli, o que despertou interesse até mesmo da seleção italiana. Sim, em 2016, Jorginho recebeu a atenção de Antônio Conte e foi convocado pela primeira vez. Porém, depois do amistoso em que Jorginho foi convocado, veio a Eurocopa, mas não veio o nome de Jorginho na lista de Antônio Conte. E o brasileiro, que agora já era quase italiano, acabou ficando de fora da lista para conseguir jogar a Eurocopa. E para quem está se perguntando, Jorginho sempre foi cotado e sempre viu com bons olhos jogar na seleção brasileira, e o técnico Tite também sempre observou o brasileiro. Porém, Jorginho já tinha uma identificação com a Itália, uma identificação com o país, e desde o início sabia que ia acabar defendendo a seleção italiana. No dia 4 de setembro de 2017, Jorginho foi convocado para as partidas contra a Suécia pela repescagem da Copa do Mundo de 2018, onde a seleção italiana acabou sendo infelizmente eliminada e ficando de fora da Copa do Mundo. Bom, e depois no ano de 2018, Jorginho fez parte, podemos dizer assim, de uma remontagem da equipe do Chelsea, uma remontada da equipe dos Blues, que contou muito com o brasileiro naturalizado italiano. Jorginho se destacou muito na equipe dos Blues e no ano de 2021, como todo mundo sabe, acabou se consagrando campeão da UEFA Champions League pela equipe do Chelsea, segundo título
da UEFA Champions League, conquistado pela equipe de Londres, e Jorginho estava lá como um dos principais jogadores. E mais pra frente podemos falar aí, será que Jorginho vai ser um dos melhores do mundo esse ano? Bom, vai ficar para um próximo vídeo, mas vamos seguir aqui na trajetória do nosso brasileiro, ou melhor, nosso italiano Jorginho. Jorginho, então, campeão da UEFA Champions League, tendo uma excelente passagem pela equipe do Napoli. Bons jogos quando foi convocado pela seleção italiana, nem se fala, né, no jogador que ele se tornou, um cara que bate muito bem pênaltis, um cara que dá aquela agilidade para o meio campo, consegue articular bem o jogo, é um segundo volante muito ágil, que pisa dentro da área. Bom, o Jorginho é um dos volantes mais completos que temos hoje dentro do futebol europeu. Ninguém tem nenhuma dúvida disso. E por conta desse maravilhoso futebol que vinha jogando nos últimos anos, Jorginho recebeu o seu prêmio de ser convocado, podemos dizer assim, prêmio entre aspas, mas mais do que merecido, né? Depois de uma consolidação absurda no futebol europeu, ser convocado, estar na lista de Roberto Mancini entre os 26 convocados para jogar a Eurocopa de 2020. E o final todo mundo já sabe, o Jorginho errou um pênalti na final. Mas isso não importa, realmente não importa, porque o Jorginho jogou muito em toda a Eurocopa, jogou muito a final também, né, exceto pelo pênalti, mas enfim, detalhes. Jorginho acabou se consagrando campeão aí da Eurocopa de 2020 e acumulando os 2 principais títulos que alguém poderia ter, né? Acho que tirando a Copa do Mundo. Jorginho conquistou no ano de 2020, na temporada de 2020/2021, UEFA Champions League e também a Eurocopa. E aí me diz, tá bom ou não tá? Mas infelizmente, como todo mundo já sabe, depois de alguns jogos oficiais, o jogador não pode mais ser convocado para o seu país de origem. O que eu quero dizer com isso? O Jorginho não tem mais possibilidades de vestir a camisa da seleção brasileira, pois já fez os jogos necessários pela seleção italiana em competições oficiais. Então, com isso, eu deixo até a minha opinião aqui. Não sei qual a opinião de vocês, deixem aí nos comentários, nós queremos saber. Pra mim o Jorginho hoje seria titularíssimo assim, ó, sem contestação dentro dessa seleção do técnico Tite, que na última convocação, nessa convocação aí para a Copa América, eu fiquei na dúvida de muitos convocados. Para mim, eu não convocaria, por exemplo, o Fred. Para mim, nem o Paquetá estava merecendo estar naquela seleção, por mais que eu reconheça que ele fez uma boa Copa América. Mas para mim, Jorginho, hoje, no dia de hoje, seria o principal jogador ali do meio-campo da seleção brasileira. Bom, e aqui vai uma curiosidade para vocês. Jorginho chegou a fazer testes no Palmeiras, São Paulo e Internacional, mas foi recusado nos 3. Sim, para quem não sabe, o Jorginho tentou aqui, obviamente queria tentar a sua carreira dentro do futebol brasileiro, mas foi muito cedo para a Europa, não deu tempo de se firmar em algum clube aqui, mas nos clubes onde ele tentou, e aí fica, né, até a reflexão, pô, Jorginho realmente poderia ter jogado no meu clube? Sim, Jorginho fez teste na equipe do Palmeiras, na equipe do Inter, não acabou passando em nenhum. Pô, eu sou colorado, se eu queria o Jorginho, acho que ele seria banco para Edenilson, tá? Tá bom, a gente arruma ali um espaço para ele de titular, mas quem não queria o Jorginho hoje no seu clube, né? Eu acho que nenhum clube, qualquer clube do mundo hoje queria o Jorginho como ali o seu segundo volante. Para quem não sabe, a mãe do Jorginho, sim, a mãe do Jorginho foi quem ensinou os fundamentos do futebol pro garoto na sua infância. Foi a mãe dele que acabou ensinando esses fundamentos aí do futebol para ele, como passe, chute, coisas básicas do futebol. Aqui vai mais uma curiosidade aí para vocês. Vamos falando tudo sobre a vida do Jorginho aqui. Mais recentemente, em entrevista dada para a ESPN,
o Jorginho explicou como aprendeu ou inventou, digamos assim, esse estilo de bater pênalti. Para quem não sabe, o Jorginho é um dos melhores batedores de pênaltis hoje que a gente tem no futebol. Ele bate com aquele pulinho, então virando o pé, sempre deslocando do goleiro, nunca coloca força na bola. Sempre é jeito, sempre falo, né? Nunca é força, é jeito. E o Jorginho leva isso ao pé da letra. Porque ele realmente espera até o último segundo do goleiro cair e escolhe o canto ali. O goleiro cair sempre para um lado e o chute vai para o outro, o chute vai bem fraco, só que o goleiro já tá caído, não tem como pegar. E o Jorginho acabou contando nessa entrevista para a ESPN como ele acabou desenvolvendo essa técnica. E que foi simplesmente numa brincadeira durante os treinos com o zagueiro Henrique. Para quem não sabe, Henrique zagueiro, aquele mesmo que acabou jogando aqui no Brasil no Palmeiras, jogou na seleção brasileira também, e jogou com ele dentro da equipe do Napoli. E foi nessas brincadeiras de bater pênalti com um amigo ali, com um companheiro de clube nos treinos, no final dos treinos, e de tanto treinar, acabou desenvolvendo essa técnica e que hoje torna ele um dos principais batedores de pênalti aí do futebol mundial. Agora eu vou listar aqui para vocês os títulos que o Jorginho tem, e não são poucos até o momento. Copa da Itália 2013-2014, Supercopa da Itália 2014, Liga Europa UEFA 2018-2019, Liga dos Campeões 2020-2021, Eurocopa 2020 e prêmios individuais. Equipe ideal da Liga Europa 2018-2019, equipe ideal da Liga dos Campeões 2020-2021 e também no time da Eurocopa de 2020. Tá fraco aí, Jorginho? Não tá fraco, né? Bom, com isso eu me despeço de vocês. Me digam aqui quais jogadores vocês querem ver aí um pouco da trajetória, um pouco da história aqui no canal que a gente vai trazer para vocês, fechou? Não esquece de se inscrever aqui, seguir nas redes sociais, é muito importante para o canal, muito importante para ajudar também. Deixar o like, comentar, enfim, tudo isso ajuda muito, ajuda no engajamento, ativar o sininho, vocês já sabem tudo isso. Nos vemos em um próximo vídeo e até lá!